Então, nós vamos aqui ler no livro de Jonas. Vamos ler de 1 até 7, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, essa história aconteceu mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nínive era a capital da Assíria, e a Síria era um dos impérios mais cruéis da antiguidade. Quando eles iam em guerra contra uma nação inimiga, aqueles que eles levavam cativos, eles infligiam certos castigos terríveis. Eles esfolavam a pessoa viva como quem esfola um boi. E também eles costumavam praticar a empalação. Eram práticas muito cruéis, terríveis. E Jonas foi enviado para pregar para aquele povo, aquela nação idólatra e muito mal, que havia muito se levantado muitas vezes contra os israelitas. Deus, ele pretendia salvar Nínive pela pregação da palavra. E para isso, ele escolheu Jonas. Jonas seria o instrumento através do qual a palavra de Deus, a mensagem da salvação, chegaria até aquele povo. E caso eles não se convertessem, a cidade seria destruída. Aí nós vemos a soberania de Deus, a misericórdia de Deus e a universalidade do plano da salvação. Então, a única condição para o escape de Nínive seria reconhecer que Yahvé é o único Deus verdadeiro. Então, isso nos faz lembrar o que está lá em Romanos 10, 13 a 15. Fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, Jonas foi enviado. Jonas foi comissionado. Deus chamou Jonas com uma missão específica de ir exclusivamente até Nínive. Mas a palavra de Deus diz que Jonas se dispôs mais para fugir da presença de Deus. Como ele tinha dinheiro, ele pegou, pagou sua passagem e embarcou no navio. Veja como nós, muitas vezes, como temos condições financeiras, nós achamos que podemos ser independentes de Deus. Mas ninguém pode fugir da presença de Deus. Então, Jonas, a palavra de Deus nos conta que ele embarcou naquela embarcação para ir para Tarsis. Talvez ele pensava em viver uma vida diferente, começar um outro tipo de vida e abandonar o seu chamado profético, mas Deus
queria ainda que fosse Jonas aquela pessoa que chegasse até Nínive para pregar. Talvez você seja uma dessas pessoas que está fugindo do chamado de Deus. Não fuja. Considere que é um enorme privilégio ser comissionado por Deus. É claro que é uma responsabilidade imensa também, mas para que coisa melhor do que estar a serviço do Senhor? Então Jonas embarcou naquele barco e Deus, ele tem a sua maneira, na sua soberania, ele tem a sua maneira de agir em cada situação, da maneira que ele quer, e a maneira dele sempre é a melhor. Então, o que Deus fez? Ele lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava quase para despedaçar. Aqui também nós podemos ver o grande perigo quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Nós atraímos situações dramáticas para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a nossa família, os nossos filhos, até nossa vizinhança está sofrendo por um mal que nós estamos cometendo ou por um bem que nós estamos deixando de fazer quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Então, naquele navio, todos estavam correndo perigo, não era só Jonas. É uma atitude também um tanto egoística. Algumas pessoas dizem que Jonas era covarde. Ele não era covarde. Ele era realmente um profeta de Deus, não era um falso profeta. Era um profeta de Deus. Ele só não queria que Nínive fosse salvo. Porque talvez por um sentimento exclusivista de achar que salvação era só para os israelitas, ou pela maldade de Nínive, ele decidiu que Nínive não devia ser salva. Mas eu quero deixar para os irmãos, para aqueles que estão ouvindo esse programa, essa pergunta, esse questionamento. Se Deus quer salvar e Ele quer salvar, quem somos nós para condenar as pessoas? A palavra de Deus fala em Ezequiel 33:11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus, na sua imensa misericórdia, estendeu a sua salvação para todos os povos de todas as tribos, raças e nações. E nós muitas vezes estamos querendo escolher para quem pregar. Nós não temos esse direito de escolher, porque assim nós estamos sendo exclusivistas, nós estamos excluindo algumas pessoas daquele plano que Deus já incluiu todos. E Jonas estava ali, e as pessoas correndo risco, os marinheiros, as cargas, todos correndo risco por causa de Jonas. Que nós não sejamos motivo de tragédia onde nós estamos. Que nós não sejamos aquelas pessoas que atraem coisas maus para o nosso ambiente, mas que nós sejamos um canal da bênção de Deus. Então, Deus está nos chamando, porque o trabalho é muito grande. Ele diz que a seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Deus, ele é soberano. E nós devemos estar debaixo dessa ordem de Deus, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Jonas estava ali e sabe mais o que ele fez? Ele foi dormir. Ele foi dormir como se nada tivesse acontecendo. Os marinheiros ali aflitos, agitados, cheios de medo, cada um chamando pelo seu Deus. É claro que não seriam ouvidos, porque o Deus deles eram deuses falsos, né? Mas Jonas tinha descido ao porão e se deitado. Vamos pensar, queridos ouvintes, se não é essa a nossa condição também, se nós também não estamos deitados no porão, dormindo
indiferente às coisas terríveis que estão acontecendo nesse mundo, eu quero te dizer que Deus quer usar você. Deus quer te salvar, você que ainda não é salvo, que ainda não foi alcançado, que ainda não aceitou o plano da salvação, porque ele está disponível a todos. Então, que você venha aceitar esse plano e se deixar usar pelo Deus Todo-Poderoso para ser um canal de bênção para todos os povos. E os marinheiros ali agitados, chamando cada um seu Deus, quando foram ver, Jonas estava dormindo no porão, tão indiferente, parecia que estava tão assim tranquilo, com a consciência tão leve, mas muita coisa acontecendo ao seu redor e ele indiferente. E eles chegaram para Jonas e perguntaram: o que que se passa contigo, dormente? Por que que tu estás aí dormindo? Tu não está vendo o que que está acontecendo? Nós estamos quase para naufragar e tu estás dormindo? Chama o teu Deus. Talvez ele possa fazer alguma coisa por nós. E aí lançaram sortes, porque era comum naquele tempo essa questão de lançar sorte, para Deus mostrar através de quem que veio aquela confusão toda. E aí lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então começaram a perguntar, inquirir Jonas: qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? Qual é o teu povo? Quem é esse que entrou nesse navio para trazer essa tempestade, para atrair essa tempestade sobre nós? Então, ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Aí os homens ficaram todos tementes, né? Disseram: mas tu teme ao Senhor, por que tu fizeste isso? Então, agora perguntaram para ele: o que, que a gente vai fazer contigo, né? E o mar estava cada vez mais bravo, e eles começaram a jogar as bagagens no mar para aliviar o barco. Então Jonas disse: me lançam ao mar. E nós conhecemos essa história, as crianças conhecem essa história, e ela é maravilhosa, essa história, que nós vemos o poder de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus em salvar, o amor incondicional. Ele ama você que não se sente amado pelo seu pai, pela sua mãe, se sente rejeitado pelos teus familiares. Ele te ama e quer te salvar. Essa mensagem também é para você. E jogaram Jonas no mar. E a palavra de Deus diz que Deus preparou uma baleia, um grande peixe. Na verdade, não fala uma baleia, fala um grande peixe. E aquele grande peixe engoliu Jonas, mas lá no fundo, lá dentro, ali, no ventre daquele peixe, Jonas se lembrou de Deus e se aquebrantou. E o Senhor Deus é aquele que está sempre disposto a contornar uma situação, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E Deus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas, e ele chegou até Nínive e pregou a palavra. E Nínive ouviu, e o rei ouviu, e o rei decretou um jejum, até para os animais, um jejum, um quebrantamento de coração, e se arrependeram, e a cidade de Nínive foi salva. O que é que nós podemos ver? Era uma cidade idólatra, adorava outros deuses que não eram Deus de verdade. Era uma cidade muito cruel, e às vezes nós ficamos vendo pessoas que estão marginalizadas, pessoas que estão nas cadeias, nos cárceres, pagando por crimes, e nós ficamos muitas vezes desejando que elas morram, mas não é assim. Não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus ele não se alegra na morte do ímpio, porque ele se alegra quando alguém morre com Cristo. E é por isso que ele enviou Jonas àquele lugar. E Deus quer usar você. E Deus quer te fazer um canal de bênção para pregar essa palavra de salvação.
para que o ímpio se converta do seu pecado e viva, para que o ímpio conheça essa realidade que ainda não conhece, para que ele consiga sentir a paz que só Jesus pode dar, para que ele venha verdadeiramente se aquebrantar debaixo da mão do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer em tua vida. Lembre-se, ele não quer que ninguém se perca. É claro que nem todos irão para o céu, porque muitos estão rejeitando essa palavra. Mas a vontade de Deus é salvar a todos. E assim Jonas, mesmo contra a vontade, foi naquele lugar e pregou, porque é necessário que alguém pregue a palavra de Deus. É por isso que nós, a Rádio Web Mais Vida e o programa Focando em Vidas está pregando a palavra de Deus para que muitas pessoas sejam salvas. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra faça eco no seu coração e que você se arrependa do seu pecado. E se você é alguém que já se arrependeu, que já se batizou e que já vive com Cristo, seja um pregador da palavra de Deus. Vamos ouvir agora música em nome de Jesus.